tá? E qual é o conceito de insuficiência cardíaca, né? O que seria uma pessoa com insuficiência cardíaca? A insuficiência cardíaca é uma síndrome, então é uma doença complexa, né? Em que acontece o seguinte: o coração ele não consegue ejetar o sangue suficiente para que o corpo não sofra, quer dizer, para atender às necessidades metabólicas dos tecidos. Ou ele faz isso às custas de um aumento da pressão de enchimento ventricular, ou seja, o coração sofre para fazer isso. Então, o coração, quando ele entra em sístole, a quantidade de sangue que ele joga para frente é insuficiente para garantir um bom desenvolvimento do corpo, ou a quantidade de força que ele tem que fazer é muito grande e o coração sofre a longo prazo, porque as pressões de enchimento são maiores do que ele pode estar submetido. É como se ele tivesse assim: eu vou sofrer para fazer meu serviço. Ou eu não vou dar conta do serviço, ou eu vou sofrer e vou me desgastar mais e vou ter problemas de outras doenças provocadas por isso. Isso é insuficiência cardíaca, é um coração insuficiente, né? O coração, qual é a grande função? A função é nutrir o corpo de sangue, é garantir um fluxo de sangue adequado para que o organismo funcione a contento. A insuficiência cardíaca é a impossibilidade disso, tá? A insuficiência cardíaca, ela é uma doença de natureza complexa. Ela pode ter crises agudas, né? Mas geralmente ela é uma doença que vai cronificando. E as principais causas de insuficiência cardíaca são, né, hipertensão mal controlada e infarto. Então, se eu trato bem meu paciente hipertenso, como a gente estudou no 7º semestre, eu atinjo a meta, né? Eu sei que vocês estão super atarefados com prova, mas amanhã eu vou mandar um link para vocês, para quem puder. Eu vou dar uma aula de farmacologia atualizada da nova diretriz de hipertensão. Eu vou mandar o link e vou tentar gravar a aula, tá? Se eu conseguir gravar, eu mando para vocês. Quem quiser assistir ao vivo, quem puder, vai ser 1h30, mas eu sei que vocês vão estar atarefados com a prova. Mas, enfim, eu vou mandar o ID e a senha. Mas é isso. Quem é que causa insuficiência cardíaca? Fundamentalmente, disparado junto nessas duas, dá mais de 90% dos casos. Ou uma hipertensão descontrolada ou um infarto. Então, o grande papel da atenção primária é controlar a hipertensão, é evitar que a pessoa infarte, para ela não desenvolver insuficiência cardíaca. Se desenvolver, diagnosticar e tratar junto com o cardiologista. Tá? Esse é o grande conceito de insuficiência cardíaca, né? E é a questão que eu tenho que levar em conta. Lembrando um pouquinho da fisiologia, né? E esse slide é lá da fisiologia, né? É um slide do sírio-libanês, mas é um slide básico. Eu tenho que lembrar daquela fórmula de débito cardíaco. O que é o débito cardíaco? É todo o sangue que o coração vai ejetar. E ele vai depender de duas variáveis. Quais são as variáveis? A frequência cardíaca, ou seja, quanto o meu coração bate por minuto, e o volume sistólico, ou seja, quanto de sangue eu consegui acumular ao final da minha diástole e quanto de sangue eu consegui ejetar no final da minha sístole. Então, o débito cardíaco depende da contratilidade, da frequência cardíaca e do volume sistólico. E o volume sistólico, por sua vez, vai depender de duas grandes variáveis, que são as grandes causas de insuficiência cardíaca: a pré-carga e a pós-carga. Vamos falar de uma forma bem simples para a gente entender. O que é pré-carga? É todo o sangue que chega no coração quando ele está em repouso, ou seja, quando ele está em diástole. E a pressão que esse sangue exerce sobre as paredes, sobre as 4 cavidades, átrio e ventrículo. O coração não está em repouso? Está em repouso, mas está chegando sangue. E esse sangue ele vai se acumulando nas cavidades atriais e ventriculares, né? E ele vai fazendo, quando eu tenho um conteúdo que dentro, um continente que dentro tem líquido, vai chegando sangue, eu vou aumentando a força, né, que esse líquido exerce sobre a parede cardíaca. Isso é a pré-carga.
é a quantidade de sangue que no final da minha diástole é acumulada e a pressão que ela exerce sobre a parede miocárdica. Isso é pré-carga. E o que é pós-carga? É a força que o meu coração vai ter que fazer para jogar esse sangue para frente, porque está em diástole, não está? Aí você tem o nó sino atrial causando a despolarização cardíaca, onda P e complexo QRS. Quando isso acontece, o que vai acontecer? Sístole. E o coração, aquele sangue que ele acumulou, ele vai ter que jogar para frente. Então, quem é que vai ser responsável por ele ter que fazer mais força? A resistência vascular periférica, principalmente da aorta, ou seja, a pressão arterial, a resistência valvar aórtica, né? A própria válvula, e a complacência da aorta. Então, pós-carga é a força que o coração tem que fazer para jogar o sangue para frente. E a pré-carga é a força sobre a parede cardíaca que está chegando antes do coração entrar em sístole, até o final da diástole. Está claro esse conceito? Por que é importante? Porque a maioria das insuficiências cardíacas são mistas, tem ações de pré-carga e pós-carga, né? Mas a gente vai ver que algumas drogas atuam mais na pré-carga e outras na pós-carga. Tudo bem? Quando eu faço um antihipertensivo, eu vou trabalhar fundamentalmente na pós-carga, né? Quando eu faço uma droga nova, como a dapaglifosina, que é um inibidor da CGLT2, ele vai diminuir a pré-carga. Então, eu tenho que ter esses conceitos para eu entender a doença, para não precisar ficar decorando. Tudo bem? Tudo bem até aqui, pessoal? Um pouquinho complexo esse início, né? Mas, qualquer coisa, eu não tenho como saber se vocês não disserem. Martim, não entendi isso, não entendi aquilo. Estou aqui para a gente debater até quando for possível. Tá bom? A própria lei de Frank-Starling diz isso, né? É outra coisa da fisiologia. Quanto mais o músculo for distendido durante o enchimento, maior vai ser a força de contração. Ou seja, quanto maior for a pré-carga, mais força eu vou ter que fazer na pós-carga. Vou ter que jogar esse sangue para frente. Então, a maioria das insuficiências cardíacas, né, elas são mistas, né? Tem insuficiência cardíaca que tem a ver mais com a dificuldade de fazer a sístole, ou seja, mais com a pós-carga. Tem insuficiência cardíaca, mais com a incapacidade do coração reter o sangue na diástole, ou seja, tem a ver mais com a pré-carga. Mas a insuficiência cardíaca, de um modo geral, é uma doença mista, né? Tanto a hipertensão quanto o infarto vão alterar tanto a sístole quanto a diástole. Então, a insuficiência cardíaca tem um componente de alteração de pré-carga, o sangue que chega no ventrículo, e tem uma alteração na pós-carga, o sangue que sai do ventrículo. Tá? Isso, na prática, é medido principalmente pelo ecocardiograma, pela fração de ejeção do ventrículo esquerdo, que é o exame fundamental, né? A gente viu no sétimo semestre, viu lá na pneu, qual o exame fundamental da asma? É a espirometria. Tem uma clínica. No eletrocardiograma, é o eco, mas tem uma clínica. O eco vai fechar o diagnóstico, mas eu tenho que suspeitar primeiro, não vou pedir eco para todo mundo, né? Para todo hipertenso, não é assim que faz. E quando é que eu vou pensar numa insuficiência cardíaca? Estou lá no meu consultório, estou vendo aqui o doutor Luiz Álvaro. Eu sou paciente do doutor Luiz Álvaro. O doutor Luiz está lá, estou vendo a fotografiazinha dele aqui, olhando para o celular, né? A fotografia que está aqui na minha frente. E eu digo, Luiz, estou meio ruim, doutor Luiz. O que é que você tem, Martim? Estou meio esquisito. Aí o Luiz sabe que eu sou hipertenso, que eu não controlo muito bem. Quando é que o Luiz vai pensar que eu posso ter insuficiência cardíaca? Um dos critérios é o critério de Framingham, né? Quando eu tenho 2 critérios maiores e um menor de Framingham, eu vou pensar em insuficiência cardíaca. Quais são os 2 critérios? Quais são os critérios maiores? Que eu tenho que ter pelo menos 2 para eu pensar. Dispneia. Alguma pergunta? Tudo bem? O que é a dispneia paroxística noturna? Não é? É quando o paciente tem que ficar de pé, né?
Ele está dormindo, ele sente falta de ar, ele tem que sentar ou ficar de pé para a falta de ar passar. Passa alguns minutos, melhora o retorno venoso e ele começa a respirar normal, né? Então, isso é a dispneia paroxística noturna, que desperta à noite a posição de ortopneia, né? Turgência jugular, como é que eu vou ver isso? A jugular, né? Cheia de sangue. Crepitações pulmonares são outra característica que é um exame de Framingham maior. Cardiomegalia, a radiografia de tórax, principalmente, que se chama índice cardiotorácico maior do que 0,5. O que é isso? Vou mostrar uma imagem lá na frente e depois eu volto. Isso é uma cardiomegalia. Você mede em centímetros. Você mede em centímetros os campos pulmonares, ó, o B, de um campo pulmonar a outro na base, e mede a silhueta cardíaca. Se em centímetros essa figura aqui A for mais do que a metade do que o B, você tem um índice cardiotorácico maior do que 0,5. Você tem que desconfiar em insuficiência cardíaca. Então, vamos supor, essa minha letra B aqui, essa minha reta B, deu 40 centímetros. Se o meu A der de 20 centímetros para cima, essa relação é maior do que meio. O que é que eu tenho? Um índice cardiotorácico maior do que 0,5. É critério maior de Framingham. Tá? Então, é uma coisa que eu tenho que pensar. Tudo bem? Dispneia, só quem tiver contato. Acho que tem alguém. Acho que o José Nilson está com o microfone ligado, José. Só um instante aqui. Tem duas aulas ao mesmo tempo. Talvez a de lá seja melhor, não tem problema. Então, ó, crepitação pulmonar, cardiomegalia, edema agudo de pulmão, terceira bulha, aumento da pressão venosa central, reflexo hepato-jugular, perda maior do que 4,5 kg quando eu faço o tratamento tríplice otimizado. Porque o paciente está encharcado, eu faço uma medicação, ele desincha. Ele vai perder, em média, 4,5 kg quando ele está bem edemaciado. Então, se eu tiver 2 critérios maiores, né, 2 dessas características, turgência jugular e dispneia paroxística noturna, ou cardiomegalia, ou edema agudo de pulmão, não precisa ter tudo. Se eu tiver 2 dessas características, eu praticamente fecho o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Ou um menor, um maior, melhor dizendo, e 2 menores. Um maior e 2 menores, ou 2 maiores. Quais são os menores? Edema de tornozelo, tosse noturna, dispneia aos esforços, hepatomegalia, derrame pleural, taquicardia, diminuição funcional. Então, você vê que aqui são menos graves, por isso que chamam critérios menores. Eu ter critério maior, né? 2 maiores já faz o diagnóstico, ou um maior e 2 menores. Né? Então, chega o paciente lá para passar comigo, está cansando, né? Doutor José, né? Doutor José Nilson, estou aqui cansando muito, doutor José. Estou tossindo muito à noite. Já são 2 critérios maiores. Aí o Nilson vê aqui que ele tem turgência jugular. Já fecha o diagnóstico de insuficiência cardíaca, porque tem 2 maiores e um menor. Se tiver 2 maiores, já fecha o diagnóstico. Outra forma de diagnosticar, score de Boston, que é em pontos. Se eu fizer 8 a 12 pontos, eu fecho o diagnóstico de insuficiência cardíaca. De 5 a 7, é possível. Abaixo de 4, muito pouco provável. Quais são os que mais pontuam? Dispneia em repouso, ortopneia. Qual é a diferença de ortopneia para dispneia paroxística noturna? Parece igual, mas é diferente. Ortopneia é... Eu tenho que, quando eu me levanto, eu melhoro. Então, são coisas parecidas, mas ao mesmo tempo diferentes. Ortopneia, o nome já diz. Se eu estou deitado, orto, né? Eu já sinto falta de ar. A dispneia paroxística é o ato de eu me levantar ou sentar e sentir melhora, tá? Dispneia ao caminhar em área plana, dispneia ao caminhar em aclives. No exame físico, frequência cardíaca acima de 100,
pressão venosa jugular elevada, crepitação pulmonar, terceira bolha cardíaca, sibilo, né? Radiografia de tórax, né? O mais comum é um índice cardiotorácico superior a 0,5, mas você pode ter edema pulmonar ou intersticial, derrame pleural bilateral, redistribuição do fluxo, que a gente chama de padrão de cefalização, tudo isso vai pontuando. Se eu tiver 8 pontos, eu fecho o diagnóstico. Se eu tenho uma ortopneia, tá? Associada à dispneia em área plana, né? Ou tem uma crepitação pulmonar, já passei de 8 pontos, já fecho o diagnóstico, tá? Na verdade, a gente usa mais o Framingham do que o Boston, mas é importante saber os dois, né? Então, assim, ó, uma das coisas que eu vou pedir na prova, quais são os critérios de Framingham? Por quê? Porque é o padrão ouro para o diagnóstico, tá? Outra coisa importantíssima que eu vou pedir na prova. Qual é o papel da atenção primária? Evitar que a pessoa tenha insuficiência cardíaca. Lógico, depois também diagnosticar e tratar. Então, o que é que eu tenho que fazer? Tratar bem a hipertensão. Oferecer o tratamento para a pessoa parar de fumar. Orientar a pessoa e tratar, se for o caso, para ingesta excessiva de álcool. Tratar bem, não é, a dislipidemia para evitar a doença da artéria coronária e manter a pressão controlada. E aqui, ó, a novidade, ó, isso tem cara de prova. Usar a empaglifosina para diabéticos. Quem lembra o que é a empaglifosina? Alguém lembra? Discutimos diabetes no semestre passado, não discutimos? Ou ainda vamos discutir? Não me lembro se eu discuto com vocês no sétimo. Já tivemos aula de diabetes, não já? Vocês estão aí ainda? Estamos, professor. O pessoal não está lembrando, não. Eu mesmo não lembro mais. Mas vamos relembrar, então. Recordar e reviver. Professor, Diga. boa noite. Boa noite, Cris. Saudade de você, Cris. Também, professor, me perdoe, eu entrei um pouco atrasada, que eu estava no meu compromisso, não pude para cumprimentar o senhor e falar que eu estava com saudade, lógico, já, não só eu, mas os colegas ansiavam por sua aula, tá certo? Obrigado. Olha, pelo inibidor do ISL2, que fica lá nos tubos renais, ele impede a captação da glicose, como a glicose é osmoticamente ativa, esse nefro vai deixar de absorver e também vai perder mais água, diminuindo assim o débito cardíaco, a volemia, e diminuindo pré-carga, não é isso? Cris, pode dar aula no meu lugar. Como a querida Cris falou, a empaglifosina é um inibidor da CGLT2. Aonde é que ela atua? Atua na árvore renal. O que é que faz? Ela faz com que a glicose não seja absorvida, reabsorvida. Então, eu perco a glicose aonde? Na urina. Tá? Isso vai ser bom para o diabetes, eu vou perder glicose. Como a Cris falou, ó, que coisa linda. A glicose é osmoticamente ativa, ela puxa a água. Então, vai melhorar o diabetes e vai melhorar a quantidade de sangue que estava chegando em excesso ao coração. Ou seja, vai diminuir o quê? A pré-carga. E vai fazer com que o paciente com insuficiência cardíaca tenha menos complicações e interne menos. Tá? Então, isso, lógico, a gente vai tentar tratar o paciente na atenção primária com insuficiência cardíaca. Vamos tratar junto com o cardiologista. Mas qual é o nosso papel principal? Tratar bem o diabetes. Se ele tiver insuficiência cardíaca, introduzir a empaglifosina. Um detalhe, Cris, que é importante, todas as vezes, é avaliar a taxa de filtração glomerular desse paciente diabético. Né? Se ele tiver uma taxa, como eu vou usar muito o rim, se ele for um paciente 3B, ou seja, se ele tiver uma taxa de filtração glomerular inferior a 45, eu devo não usar de cara a empaglifosina. Mas se o rim dele estiver perfeito, é uma droga de eleição. Tá? Então, eu vou pedir isso para vocês. Como é que eu, enquanto médico de família, ajudo um paciente a não desenvolver insuficiência cardíaca ou compensar a insuficiência cardíaca dele? Trate a hipertensão,
faça ele parar de fumar, ofereça o tratamento, oriente ele a reduzir a ingesta excessiva de álcool, né? Trate a dislipidemia dele, mantenha a pressão dentro do controle, e se ele for diabético, use um inibidor da CGLT2. Cara, se a gente fizer isso aqui, pessoal, tá excelente. Já fizemos um baita trabalho e vamos evitar que 80% das pessoas ou mais evoluam para insuficiência cardíaca, né? Ou seja, vamos tratar bem o hipertenso, né? Fazer com que ele atinja a meta terapêutica, né? Vamos tratar bem o paciente com dislipidemia. Vamos fazer com que ele tenha um nível de LDL de acordo com o conceito da Sociedade Brasileira de Aterosclerose, o consenso de aterosclerose. Se é muito alto risco, se é alto risco, e essa aula para vocês ainda eu vou dar, tá? Tá no nosso programa. E tudo isso a gente vai rever, né, no internato, né? Mas quanto mais rápido eu aprender, quanto mais eu aprender, melhor, né? A Thaís falou inibidor da CGLT2. Perfeito, Thaís. O que mais? Diabetes. Então, essa tríade, hipertensão, dislipidemia e diabetes, é muito importante eu tratar bem, para fazer o quê? Que meu paciente não evolua para a insuficiência cardíaca rapidamente, e se ele tiver insuficiência cardíaca, que ele não descompense. Então, aqui, uma droga fundamental, como a Thaís falou e a Cris falou, como vocês falaram, o inibidor da CGLT2, o nome da droga, não é? Padrão é a dapaglifosina, tá? Vou falar dela lá na frente. Então, o diagnóstico da insuficiência cardíaca é um diagnóstico complexo, não é fácil como a da hipertensão, né? Hipertensão é começar a pressão está alta, é hipertenso. Diabetes, eu peço o exame de glicemia de jejum HB glicada, eu faço o diagnóstico. Insuficiência cardíaca, eu tenho que ter uma acurácia clínica maior. Então, eu uso ou os critérios de Framingham ou eu uso os critérios de Boston, né? Posso usar também os critérios de NIRA, né? Que eu vou falar lá na frente, que tem a ver, NIRA é a regra mnemônica, né? Da classificação de New York Heart Association, né? Que fala mais em relação à sintomatologia, né? É uma classificação, digamos assim, funcional. O que é o NIRA 1? É um paciente que não tem nada de sintomas. O que é um NIRA 2? É um paciente que as atividades físicas habituais causam sintomas leves. O que é um NIRA 3? É que mesmo com atividades menos intensas, ele tem sintomas, então já está bem limitado. E o NIRA 4 é a incapacidade de fazer qualquer coisa, mesmo em repouso a pessoa está cansada. O NIRA 4, se eu trato ele fica NIRA 4, ele é um candidatíssimo a transplante cardíaco, são os casos mais graves. Tá? Então, é uma classificação não de diagnóstico, mas mais funcional. Para eu fazer o diagnóstico, né, eu invariavelmente uso, né, o Framingham ou o Boston. Então, são os sintomas principais: falta de ar, ortopneia, dispneia paroxística noturna, fadiga, cansaço, intolerância ao exercício, né? Pressão venosa jugular elevada, refluxo hepato-jugular. O que sinal é esse? Eu aperto o fígado, eu faço uma palpação do fígado e eu tenho um aumento da turgência jugular. Isso chama refluxo hepato-jugular. Terceira bulha cardíaca, né? Impulso apical desviado para a esquerda, né? O ictus corde desviado para a esquerda, né? Lembra, paciente com sobrecarga de ventrículo esquerdo. E sintomas menos típicos: tosse noturna, ganho de peso, dor abdominal, perda do apetite, nictúria e oligúria, crepitações, taquicardia, hepatomegalia e ascite, extremidades frias e edema periférico. Então, veja que é um diagnóstico que é mais complexo. Então, eu tenho que tentar formalizar o meu diagnóstico através do Framingham ou através do Boston. Tá? Se tiver 2 critérios maiores de Framingham, eu fecho o diagnóstico. Se eu tiver um menor e 2 maiores, eu fecho o diagnóstico. Se eu tiver 8 pontos por Boston, eu fecho o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Tá? Muito bem. E aí eu vou para o algoritmo mais importante. Tem 2 algoritmos que são os mais importantes da aula. Esse é um. Tá? Então, tá lá, eu sou paciente da doutora Cris. A doutora Cris é minha médica, né? Dei sorte. Então, ela começa a
fazer a anamnese. A Marquinhos é hipertenso, é meio sedentário, faz o exame físico, né? Eu já estou com edema de tornozelo, né? Tem uma terceira bulha, tem uma frequência cardíaca aumentada, ela já vai colocando lá no Framingham. O que é importante, isso é da própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, que eu peça, numa primeira avaliação, ainda no campo da atenção primária, um eletro e um raio-x de tórax. O que é que eu vou ver no eletro? Sinais que são sugestivos. O eletro não fecha o diagnóstico, mas aumenta a minha chance de ter, aumenta a minha suspeita. Então, vamos lá para o eletro, né? Voltando a dizer que eu vou oferecer de novo o curso de eletro, né? Se informem, que tem 5 aulas de eletro que eu vou repetir para vocês. Quem quiser fazer, será sempre muito bem recebido. Qual é o sinal patognomônico do paciente com insuficiência cardíaca, né? Para eu diagnosticar precocemente? É o paciente com sobrecarga de ventrículo esquerdo. Lembra que eu falei que o coração vai ter que fazer mais força? Ele é um coração insuficiente. O coração é músculo. Se ele vai ter que fazer mais força para jogar o sangue para frente e o coração é músculo, um músculo que faz muita força, acontece o que com ele? Hipertrofia. Como é que eu vejo hipertrofia de sobrecarga de ventrículo esquerdo? Eu vejo aqui essa derivação. AVL, L não é de left, de esquerda? Então, eu vejo o AVL maior do que 11 quadradinhos. Cada quadradão tem quantos quadradinhos? 5. Então, aqui, estou com o mouse passando. 5, 10, 15, 20. Mais do que 20. Se teve mais do que 2 quadradões e um quadradinho, teve 11 quadradinhos. Eu já suspeito de sobrecarga de ventrículo esquerdo. E o clássico, que é o Sokolov-Lyon. Lembra? Quem já fez o cursinho comigo? O que é que eu vejo? Eu vejo a onda S em V1 e somo com a onda R aonde for maior, V5 ou V6. Aqui V5 está maior. Então, quantos quadradinhos tem em V1? 5, 10, 15, 20, 23, né? Cada quadradão tem 5. Em V5 aqui, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Vamos arredondar. 35 com 25, 60. Se essa soma for maior do que 35, meu coração está inchado. Eu tenho hipertrofia de ventrículo esquerdo. Isso reforça a minha chance de eu ter um paciente com ou já insuficiência cardíaca ou é um futuro paciente com insuficiência cardíaca, se eu não intervir nesse processo. Então, vamos lá voltar para o raciocínio clínico. Está aqui, Vi a anamnese, suspeitei. Fiz o exame físico, suspeitei mais ainda. Pedi um eletro, veio principalmente uma sobrecarga de ventrículo esquerdo. Ou um sinal de infarto, né? Porque o infarto também pode dar insuficiência cardíaca. E um raio-x de tórax. O que é que vai vir no raio-x de tórax? Principalmente a cardiomegalia, o índice cardiotorácico maior do que 0,5. Né? Pode ter derrame pleural, pode ter edema alveolar, mas é mais raro. A principal coisa é o coração crescido, que eu vejo no eletro e eu vejo no raio-x de tórax. Eu somo isso aqui, vou pensar em insuficiência cardíaca. Eu não fechei o diagnóstico, mas tem grande chance. Qual é o exame que confirma? O ecocardiograma. Não dá para trabalhar em diagnóstico de insuficiência cardíaca sem eu ter um eco. O eco é o exame padrão ouro, porque o eco vai determinar a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, ou seja, quanto de força o meu coração consegue ejetar. Se a fração de ejeção é preservada, é acima de 50%, se ela é intermediária, entre 49% e 40%, ou se ela é diminuída, abaixo de 40%. Então, Framingham, mais eletro e raio-x de tórax. Suspeitei. Tive dúvida, pedi um eco. O que é que o eco vai mostrar? Vamos mostrar o eco aqui, né? O eco é o exame padrão ouro, né? E o que é que ele mostra? Avalia a função ventricular sistólica e diastólica. A presença de déficit segmentar, se tem doenças orovalvares, aumentos cavitários.
estima a pressão de enchimento, a pressão sistólica da artéria pulmonar, indicações. Quando é indicado para pacientes com suspeita de insuficiência cardíaca e quando está descompensado. E aí ele vai diferenciar se a insuficiência cardíaca é mais sistólica ou diastólica, ou se tem ambas, que geralmente tem ambas, né? Então, avalia também se a fração de ejeção está reduzida. Só um segundinho. Porque aí vai ser muito importante para eu tomar conduta. Sempre que a fração de ejeção for inferior a 40, eu tenho que entrar com a terapia tríplice otimizada. Qual é a terapia tríplice otimizada? Um beta-bloqueador cardioseletivo, um diurético poupador de potássio e um IECA ou BRA. Essa é a terapia. Isso é o que vai, esses 3 remédios combinados, é o que vai dar sobrevida ao meu paciente com insuficiência cardíaca. Para isso, eu preciso saber se a fração de ejeção dele está diminuída, está abaixo de 40, para eu entrar com o remédio certo. Tá? Alguém ia falar, eu interrompi, me desculpe. Não sei se foi alguém que entrou, que deu barulhinho. Tudo bem? Então, isso é muito importante, né? Então, vamos lá para o raciocínio, porque não é simples, insuficiência cardíaca não é simples. Pensei pelo Framingham, tá bom, pessoal? Vi o eletro, posso ver infarto, posso ver sobrecarga de ventrículo esquerdo, posso ver até BAV. Raio-x de tórax, posso ver o quê? Cardiomegalia, derrame pleural, né? Edema alveolar, cefalização, tudo isso eu posso ver. Suspeitei, pedi um eco. O eco vai determinar a estrutura do meu coração, a FEV, né? A avaliação do coração é o quê? Tem um crescimento centrífugo, tem um crescimento centrípeto. Como é que está? Quanto está doente meu coração? Tem alguma valvulopatia? Tem uma disfunção aórtica? Tem uma disfunção mitral? E, fundamentalmente, quanto o meu coração está conseguindo trabalhar? Ou seja, qual é a FEV do meu coração? O que é FEV? É a fração de ejeção. Tá? Isso é o básico, né? Aí tem outro exame que é incrível, que chama peptídeo natriurético, que graças a Deus agora está começando a chegar no SUS. Vocês estão me escutando, pessoal? O som tá bom? Tá sim, professor. Sim. Tá bom. O que é o peptídeo natriurético? Vamos pensar o seguinte. Lembra do volume diastólico final? Aquele sangue que está chegando no ventrículo? Ele não vai pressionando as paredes cavitárias do coração? O sangue vai chegando, né? E vai empurrando o coração mais para... aumentando a pressão sobre a parede cardíaca interna, porque o sangue está chegando na pré-carga. Quanto mais sangue tiver, maior o volume diastólico final e mais força o coração vai ter que fazer. Quanto mais força o coração tiver que fazer, mais ele sofre. E ele vai gerar um produto que chama peptídeo natriurético tipo B. Então, lembra, qual é o conceito da insuficiência cardíaca? Voltando lá para frente. É quando o coração não consegue ejetar o sangue na quantidade estrutural que garanta, né, uma boa atividade metabólica ou faz elevando as pressões de enchimento. O próprio eco pode mostrar isso, mas eu posso mostrar indiretamente através do nível do peptídeo natriurético tipo B. O eco é um exame, né? Eu vou ver a imagem. E o peptídeo tipo C, como é que eu faço? Né? O peptídeo natriurético tipo B, melhor dizendo. Né? Eu vou pedir pelo sangue. Né? E qual é o valor que ele tem que dar, né, para estar normal? Né? Peptídeo natriurético tipo B, né? O importante, né, são biomarcadores, né? Deixa eu só achar o slidezinho dele aqui. Está aqui, né? Em pacientes ambulatoriais, ele tem que ser inferior a 35/50. Tá? Por que tem essa variação? Que é um padrão americano, outro padrão europeu. E tem uma derivação dele, que é o NT-proBNP, que tem que ser inferior a 120. É como se fosse uma molécula dele.
Na prática, a gente usa mais o BNP no SUS, tá? Então, eu tenho um BNP e pró-BNP normal, tá? Ok. Né? Tá bom, tá abaixo disso. Meu coração não está sofrendo. Tá? E aqui são em situações de emergência, tá? Doutor Heitor vai trabalhar com vocês a parte da urgência cardiológica, tá? Então, vamos lá. Fiz a suspeita clínica, beleza? Pedi o eletro, pedi o raio-x de tórax, suspeitei. Não precisei de peptídeo. Mas eu estou em dúvida. Em dúvida, eu vou pedir o peptídeo natriurético, se disponível. A própria Sociedade Brasileira de Cardiologia reconhece que poucos lugares ainda têm isso. Se tiver positivo, reforça o diagnóstico. E o peptídeo natriurético tipo B, ele além de ajudar a fechar o diagnóstico, porque ele está acima desse nível, ele também é prognóstico. Quanto mais elevado, pior o prognóstico do paciente. Então, ele é diagnóstico e prognóstico. Ele não é fundamental, eu fecho o diagnóstico sem ele. Né? Mas, em suspeita baixa, é importante eu pedir, se eu tiver recurso, se o local que eu estiver trabalhando, além do eco, para eu ver fundamentalmente a FEV, o peptídeo natriurético. Tudo bem? Então, isso é bem importante. Agora, o peptídeo natriurético, ele pode induzir ao erro, tá? Deixa eu mostrar aqui. Por quê? Deixa eu só achar o examezinho dele. O detalhe sobre ele. Eu fico tirando do lugar, porque para ficar mais dinâmico, às vezes eu perco onde é que está o slide que eu quero falar. Esse aqui, ó. Peptídeo natriurético tipo B é o que eu falei, né? É um biomarcador que está sendo estudado na insuficiência cardíaca, que aumenta na insuficiência cardíaca, né? Apesar das evidências, ele tem algumas limitações. Por quê? O que é que pode induzir você ao erro, né? Pois esses peptídeos podem elevar-se em algumas situações que não são insuficiência cardíaca, como, por exemplo, anemia, insuficiência renal crônica e idade avançada. E pode ser falso positivo no paciente obeso. Então, é um exame que tem uma alta acurácia, mas como todo exame tem uma alteração, ele não tem uma acurácia de 100%. Pacientes com anemia intensa, com insuficiência renal crônica e com idade avançada, o exame pode estar pior do que na verdade está. E se o paciente for obeso, ele pode dar, né, ele pode mascarar o nível do BNP. Tá? Eu não vou pedir para todo mundo, eu vou pedir quando eu tenho uma suspeita baixa e se for disponível. Só que além de diagnóstico, ele é prognóstico. Tá? Bem, e aí? E aí eu fiz o diagnóstico, eu vou tratar. E esse é o slide, o segundo, tão importante quanto aquele outro. Eu tenho que saber fazer o diagnóstico pelo Framingham, eu tenho que saber interpretar um eletro, eu tenho que saber interpretar um raio-x de tórax, eu tenho que saber que a coisa principal, o padrão ureoeco e a FEV, fração de ejeção, eu tenho que saber quando eu peço peptídeo natriurético tipo B e para que serve, e agora, né, quando a fração de ejeção está alterada, eu vou ter que tratar. Então, como é que trata? Outro algoritmo fundamental. Insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. O que é fração de ejeção reduzida? Inferior a 40. O que é fração de ejeção intermediária? Entre 49 e 40. O que é fração de ejeção preservada? Acima de 50. Então, um clássico da insuficiência cardíaca é uma fração de ejeção reduzida. O que é que o médico da atenção primária, mesmo antes de conversar com o cardiologista, tem que fazer? Ele tem que tentar entrar com a terapia tripla, ou seja, IECA ou BRA, nunca os dois. Lembra que a gente falou isso muito em hipertensão?
eu não misturo IECA ou BRA. Eu só vou misturar IECA e BRA em um tipo específico de insuficiência cardíaca, quando eu tenho uma alteração do volume sistólico e o paciente não consegue usar diurético poupador de potássio. Mas isso é um detalhe do detalhe. Então, a priori, eu não uso IECA e BRA juntos, nem na hipertensão, nem na insuficiência cardíaca. Tá? Então, eu uso um ou outro. Segunda droga, beta-bloqueador. Que tipo de beta-bloqueador? Cardioseletivo. Terceira droga, antagonista mineralocorticoide. O que é isso? É um diurético poupador de potássio. É a espirulactona. Então, essa terapia salva a vida do meu paciente com insuficiência cardíaca. Mas como é que eu vou fazer esse remédio? Começa com dose inicial e vai titulando até chegar no nível do paciente assintomático. Então, entrei com o inibidor da ECA, captopril, dose mínima, 6,25, dose máxima, 50. Né? BRA, losatran, dose mínima, 25, dose máxima, 150. Antagonista, aldosterona, diurético poupador de potássio, Spiro, né? Spiro, 25, dose máxima, 50. Beta-bloqueador, então veja que não são beta-bloqueadores de primeira geração. Não estou falando de propanolol e atenolol. Estou falando de carvedilol, que tem no SUS também. Dose mínima, 3,125 doses ao dia. Dose máxima, 50. Então, eu posso, enquanto médico da atenção primária, começar com dose mínima, encaminhar o cardiologista, para ele definir a dose padrão, né? Se eu fecho o diagnóstico. Ou até fazer um pouquinho mais do que dose máxima, do que dose mínima. Né? E o cardiologista vai fazer aquele ajuste fino aqui do meu paciente. Tá? Então, vamos lá. Fechei o diagnóstico. Tenho FeV abaixo de 40. O que é que eu vou fazer? Terapia tripla. IECA ou BRA, associado a beta-bloqueador, associado à espirulactona. Isso é terapia tríplice. Aí eu vou ver se meu paciente está assintomático ou não. NIRA 1 está ótimo, o time que está ganhando eu não mexo. NIRA 2 e NIRA 3, vou reavaliar. NIRA 4, é gravíssimo, lógico que eu vou reavaliar. A partir daqui é do cardiologista. Mas vamos estudar. Né? Eu fiz terapia tríplice e minha fração de ejeção está lá embaixo ainda, abaixo de 35. O que é que eu faço? Eu troco o IECA ou o BRA por uma outra classe farmacológica que chama sacubitril valsatrana. Não tem no SUS esse remédio. Mas é um remédio quando a terapia tríplice não resolveu. E minha fração de ejeção é menor do que 35. Qual é a dose, Martim? Aqui, ó. Tá? Sacubitril valsatrana. São duas medicações diferentes. Né? No mesmo remédio. Fração de ejeção é menor do que 35 e minha frequência cardíaca é maior que 70, eu não tiro nada e associo uma outra droga, que é a ivabradina, né? Para diminuir a frequência cardíaca. E aqui a dose da ivabradina. Isso é do cardio também. Mas para vocês saberem como o cardio vai atuar. Ok? Se eu tiver fração de ejeção abaixo de 35 e pacientes, né, negros, afrodescendentes, alguns cardios entram com nitrato ou hidralazina. Cada vez se usa menos. Se eu tenho uma FeV rebaixada associada à fibrilação atrial, uma das drogas de eleição é a digoxina. E se tiver associada a bloqueio de ramo esquerdo, aí já é hemodinâmica, terapia de ressincronização cardíaca, CDI ou mesmo transplante cardíaco. Né? Aí é do cirurgião cardíaco, nem é mais da cardiologia. Tá? Eu vou pedir para vocês até aqui. E eu quero, né? É importante saber isso para discutir. Isso aqui é da residência de cardio. Né? Talvez uma residência de clínica médica muito boa, você vai manejar isso aqui. Isso aqui é mais da cardio mesmo. Não é da graduação para atenção primária. Né?
Você não vai ver o médico da atenção primária entrando com sacubitril, valsartano e vabradina. Ele vai pedir a ajuda do cardiologista. Até aqui é nosso. Tudo bem? Então, medicina baseada em evidência, nível de evidência. O que é uma evidência 1A? É uma coisa, né? A Cris está aí, que é uma grande pesquisadora, quando eu gero uma informação por meta-análise ou por revisão sistemática, né? Ensaio clínico randomizado com mais de 1.000 pessoas, gera um nível de evidência 1A. Então, IECA, para disfunção de ventrículo esquerdo sintomática, reduz mortalidade. Eu não posso tratar um paciente com insuficiência cardíaca sem IECA ou BRA. BRA, a mesma coisa, né? Então, a dose é IECA, o BRA, se eu tiver tosse, né? Porque a pessoa tosse com IECA, porque der granulobradicininina na transformação da angiotensina 1 e 2, e aí, se eu não conseguir tomar IECA, eu devo tomar o BRA. Ó, a única vez que eu vou juntar os dois. BRA associada a IECA para disfunção do ventrículo esquerdo do paciente que não aguenta tomar espirulactona. Fora disso, nunca junto. Na hipertensão, jamais. Na insuficiência cardíaca, mesmo assim, é raríssimo. Tá? O beta-bloqueador, né, é muito importante para reduzir morbidade e mortalidade. Então, mas não é qualquer beta-bloqueador. É beta-bloqueador cardioseletivo. Quem puder assistir a aula amanhã, eu vou detalhar um pouquinho mais sobre a farmacocinética dos antihipertensivos. Tá? Antagonista dos receptores mineralocorticoides é a espirulactona. É muito importante para a disfunção sintomática, associada ao IECA e ao BB. Ou seja, é o padrão ouro. Espirulactona, IECA e beta-bloqueador cardioseletivo. Qual é o nível de evidência? 1A. Se você faz isso, você aumenta a sobrevida do seu paciente com insuficiência cardíaca em muitos anos. Tá? E o cardiologista vai fazer o ajuste fino. Né? A partir daí, são mais detalhes. Tá? Muito bem. O que é que eu vou pedir na nossa prova? Né? O que é fundamental. Eu quero que vocês saibam diagnosticar e tratar. Estão ouvindo direitinho? Sim, professor. Deixa eu ouvir. A Cris tem uma pergunta. Ah, sem problemas, Cris. Grande abraço para você. Quais são as questões relacionadas à prova? Quais são os critérios maiores de Framingham? Tá? Eu já vou mandar a aula agora para vocês. Até vou pedir para vocês, o José, colocar o e-mail da turma que eu já mando a aula agora, tá, José? Medfip, númerozinho, tá? Sim, senhor, professor. Tá? Pode me chamar de você, rapaz. Bom? Pelo amor de Deus, né? Eu sou mais novo que você. Ok, mestre. Ai, se fosse, né? Cuidado para ser seu avô, mas enfim. Não precisa me chamar de senhor, não. Critérios de Framingham maiores. Isso é bem importante, tá? Segundo, qual o papel da atenção primária no tratamento da insuficiência cardíaca? Discutimos, lembra? Está lá no slidezinho. Qual a droga de eleição no paciente que tem insuficiência cardíaca e diabetes? E como é que ela atua? Muito importante, conhecimento novo. Qual exame complementar padrão ouro que eu fecho o diagnóstico? O que é uma FEV preservada? O que é uma FEV intermediária? O que é uma FEV reduzida? Qual o percentual? E, por último, qual é o tratamento tríplice otimizado? Quais são as 3 drogas fundamentais no tratamento da insuficiência cardíaca? Tá bom? Vamos repetir? Primeiro, quais os critérios maiores de Framingham? Segundo, o que é que eu sendo clínico, eu sendo médico de família, qual o papel da APS para eu impedir que a pessoa morra de insuficiência cardíaca? O que é que eu tenho que fazer? Terceiro, qual a droga de escolha e como é que ela atua se eu tiver diabetes e insuficiência cardíaca? Quarto, qual é o exame fundamental para eu fazer o diagnóstico após eu usar Boston e Framingham?
e o que é que ele me dá. Quinto, como é que eu diferencio fração de ejeção preservada, intermediária e reduzida? E sexto, qual é o tratamento clínico otimizado do tratamento da insuficiência cardíaca? Conseguiram pegar direitinho? Tudo bem, pessoal? Tudo, professor. Tá, joia. Vou pedir agora para vocês mandarem um e-mail, que eu já mando essa aula aí. Lê a aula toda, mas foca fundamentalmente no que eu coloquei como questão nuclear. Tá bom? Você manda para mim, por favor, o e-mail da turma. Eu já mando agora a aula para você, né, que está em cima já da prova. Vou digitar agora. Tá, joia. Pessoal, alguma dúvida? Ficou alguma questão que vocês não entenderam? Não é simples essa aula, né? Acho que vocês já tinham estudado em cardiologia, deve ter facilitado, né? Lógico, né? O cardiologista sempre ele vai aprofundar mais. Mas aí eu discuto sempre na perspectiva do médico de família. Tá? Tudo certinho? Alguma dúvida? Não, senhor, Tudo professor. certo, professor. Tudo certo. É Medifip, eu vi que digitou, você mandou... você mandou